Me lembro, viu, Rodrigo? Você disse, então, que numa cirurgia de implante anterior não se descola papila. Não, 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 não. Em alguns casos, a gente não descola papila, mas se for necessário, a gente vai descolar sim, tá? Em alguns casos, a gente não descola papila. Que caso é esse? Por exemplo, no implante imediato, onde a gente extrai a raiz do dente e a gente vai colocar o implante na mesma cirurgia, a gente tenta não descolar a papila, né? Porque descolar a papila significa expor osso. Expor osso significa remodelação óssea. Nessa remodelação pode haver uma leve perda óssea. A gengiva acompanha, forma black space. Então, extremamente cuidadoso mexer em papila em área anterior. Tá? A gente vai ter uma aula de propedêutica cirúrgica e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de incisões em áreas de papila, que não deve ser feita. Deve ser feita com a técnica, vamos dizer assim. Tá? Bom, gengiva inserida. A gengiva inserida, por sua vez, tem o seu limite na ranhura gengival livre até a junção, a linha muco-gengival, tá? Ou junção muco-gengival. Isso aqui tá errado, peraí. Dou essa aula 1000 vezes e não tinha percebido. Linha muco-gengival. Linha muco-gengival. Quais são as características da gengiva? Textura firme, já falei, cor rosa, pode ter pigmentação melânica, superfície, pontilhada de casca de laranja em torno de 40%, contorno festonado ou em forma de parábola, em forma de festonado ou parábola, né? Todo mundo sabe do Covid, né? Aquele negócio, aquela parábola assim. Tá muito em moda, né? Aquele gráfico. É firmemente aderida ao osso alveolar, firmemente inserida ao osso alveolar, por isso recebe o nome de gengiva inserida, tá? E eu tenho certeza que muitos de nós não observamos isso na nossa clínica do dia a dia, que é observar como é a gengiva do nosso paciente, tá? Então, a partir de hoje, nos nossos pacientes, a gente vai observar, gente, a qualidade e a quantidade dessa gengiva, tá? Qualidade de gengiva inserida corresponde à espessura. Quantidade de gengiva inserida corresponde à altura. Observem que, nessa imagem aí, vocês acham que esse dente possui uma boa quantidade de gengiva inserida? Sim ou não? Nessa imagem, esse dente possui uma boa quantidade de gengiva inserida? Não estou ouvindo. Já vi melhores. Ô, Dani, você, velho. Eu acho que sim. Gente, olha o tamanho dessa gengiva. Aqui você pode fazer o que quiser com esse paciente. O que quiser. Você consegue, nessa imagem, observar as eminências radiculares? A forma da raiz dos dentes? Não. Então, essa gengiva, além de uma boa quantidade, possui uma qualidade muito boa. Isso aqui é tudo o que o implantodontista quer. Você pode fazer o que quiser aí que dá certo. Fazendo tudo certo, né? Claro. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente comece a enxergar gengiva. Tá? E aí nós temos, gente com muita gengiva, com pouca, com pouquíssima, tá? Em relação à altura. E a gente também tem situações onde a gente tem uma espessura de gengiva muito boa, tá? Uma espessura média e uma espessura extremamente fina e que é muito complicado da gente tratar. Bom, muitas coisas no nosso curso, eu particularmente, tenho me baseado nas minhas aulas, nas minhas clínicas, no seguinte: toda vez que você diagnosticar uma gengiva muito fina, como essa da imagem, eu particularmente, vou seguir os preceitos, e tenho estudado muito isso, do professor Júlio César Joly. Tá? Esse livro aqui, que está ao contrário aí, né? Mas esse livro é o livro de Perioimplantodontia Estética, do professor
Jolie, Fernando Carvalho e Robert, do grupo Implantipério. Basicamente, são 2 volumes desse, basicamente, eles falam que em área estética, na grande maioria das vezes, porque a maioria das gengivas são finas, infelizmente, além do implante, você já deve colocar um enxerto de tecido conjuntivo para melhorar o fenótipo gengival. Então, se você observar uma área como essa, uma gengiva como essa, além do implante, a gente deve, tá, também fazer um enxerto de tecido conjuntivo, tá, para melhorar o fenótipo da gengiva, aumentando a espessura dessa gengiva, a altura, e permitindo um melhor selamento desse tecido perimplantar. Ok? Marcílio, Oi. o que seria uma gengiva fina em espessura? Como que a gente vai ver isso? É aquela que desenha a raiz, é quantidade? Eu estou falando em espessura, porque clinicamente a gente vê se tem área ou não. Isso, a altura é fácil, é só pegar uma sonda e medir. Isso. Né? Em altura, uma gengiva com 3 milímetros é bem limite, tá? Sim. E em espessura a ponto de ter que fazer o enxerto de conjuntivo, por em exemplo. espessura, uma gengiva de 1 milímetro é uma gengiva fina, para baixo. Tá. Aí como é que você vai ver isso? Tem algumas formas. Primeiro, se você consegue ver a eminência articular bem definida, as eminências articulares bem definidas, Já sabe que é fino. já sabe que é fina. Se você tiver dúvida, anestesia, coloca a sonda milimetrada perpendicular e dá um furinho e mede. É uma outra opção. O que a gente faz a posição de implante? Hã? É igual a gente faz para colocar o mini implante para saber a espessura A espessura ali. Aí anestesia e faz, tá bom? Então, assim, uma coisa é você trabalhar numa espessura assim, outra coisa é você trabalhar numa espessura assim. Nesses casos, há uma corrente, tá, gente? Há uma corrente mostrando que deve ser feito enxertos de tecido conjuntivo em área estética, principalmente. Porque hoje, implantodontia com função, tá? Talvez a estética hoje até esteja passando a necessidade da função, tá? E assim, os pacientes nossos estão cada vez mais exigentes. Então, eles querem, além de uma boa coroa, de uma linda coroa, ele também quer um papila, ele quer gengiva, né? Ele quer dar risada e tá tudo esteticamente agradável, né? Bom, agora a parte boa, né? Para a gente entender um pouco mais. Histologia. Bom, a gengiva inserida, histologicamente, ela é dividida. Deixa eu ver aqui. Nária falando aqui. Eu vejo enxerto e fica tão feio, parecendo que fica cheio de gomos a gengiva, né? Na verdade, inicialmente sim, mas a gengiva ela se remodela, tá? Qual é o problema de você a gengiva ficar muito espessa ou muito cheia de gomo, como você está dizendo? É você botar um enxerto muito grosso. Então, até o enxerto ele tem uma espessura real, entendeu? Olha só, até na minha última aula, a gente tinha nos livros que os enxertos ideais seriam de 1,5 mm. Hoje já tem uma corrente colocando que os enxertos ideais seriam de 1 milímetro. Tá? De 1 milímetro. Então, assim, a gente sabe que hoje um enxerto adequado é 1 milímetro a 1,5 milímetro. Tá? E aí, consequentemente, a gente não vai ter. Peraí, a gente não vai ter essa gengiva feia, tá? Depois de um tempo de cicatrizado. Bom, a gente sabe que a gengiva é um órgão e, como todo órgão, a gente tem tecidos. Então, como todo órgão, na gengiva, como um todo, a gente tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo, e nós temos tecidos nervosos, tá? Não tem tecido muscular. O epitélio, gente, presta atenção nessa imagem, ele é dividido em 3, tá? Epitélio oral,
que é o epitélio voltado para a cavidade oral, epitélio do sulco gengival e epitélio juncional. Aqui, no vermelho claro, a gente tem o tecido conjuntivo, e no tecido conjuntivo, a gente sabe que lá é formado por células, por fibras, matriz, vasos e nervos. Um detalhe, epitélio não sangra e epitélio não dói. Por quê? Porque ele não é inervado nem é vascularizado. Diferente do tecido conjuntivo, que é inervado e é vascularizado. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que você pegar uma sonda periodontal, colocar aqui no sulco, e sair e sangrar naquele local, isso quer dizer que sua sonda atingiu o tecido conjuntivo. E aí duas coisas você tem que analisar. Ou você sondou muito forte, e aí rasgou a epitélio juncional e chegou no tecido conjuntivo, ou a sua gengiva está inflamada. Prestem atenção nisso. Toda vez que você fizer uma sondagem, que você garantir que sua sondagem foi adequada, ou seja, com a força controlada, e houver sangramento, a gente vai diagnosticar aquele sítio como sítio sangrante, consequentemente, sítio com aquela área como gengivite, tá? Então, sangramento à sondagem indica gengivite, ok? Sangramento à sondagem indica gengivite. Então, olha só, mais uma vez, aqui nós temos em um azul, né? Você me fala. Aqui nós temos o epitélio do sulco, que nessa imagem é quase inexistente, né? Aqui, epitélio juncional até a junção sementa-esmalte. Epitélio juncional até a junção sementa-esmalte. Observe essa imagem, pessoal. Aqui, olha, onde está meu mouse, a gente tem o osso alveolar, ligamento periodontal, o dente, cemento. Do topo da crista até a junção sementa-esmalte, a gente tem inserção conjuntiva. Da junção sementa-esmalte até a base do sulco, epitélio juncional. E aqui, o sulco gengival. Então, o que é esse espaço biológico que a gente falou algumas vezes? É a distância que vai do topo da crista óssea até a margem gengival. Essa distância da margem gengival até o topo da crista óssea deve ter 3 milímetros. Em implante, 4 milímetros. Então, sondou 3 milímetros em dente, normal. Sondou 4 milímetros em implante, normal. Ok? Nós temos 10 minutos de aula, tá? E aí a gente vai cair. Quinta-feira a gente termina a nossa aula. Tá bom? Aqui eu vou passar rapidinho, é só para a gente ter uma noção de como é esse epitélio, né? Então, o epitélio oral, ele é um epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado. O que quer dizer isso? Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Professor, qual a diferença entre distância biológica para espaço biológico? Ah, boa pergunta. Distância biológica, eu acabei falando uma coisa porque é do nosso costume. Na verdade, a gente acaba falando que é a mesma coisa. Mas se a gente for para a literatura, tem uma diferençazinha realmente, Catalina. Vou voltar aqui para facilitar. A distância biológica é a distância que vai da margem gengival até o topo da crista óssea. O espaço biológico é a distância que vai do fundo do sulco gengival, da base do sulco, até o topo da crista óssea. Ou seja, a distância biológica, ela é... Quais são os componentes da distância biológica? Inserção conjuntiva, epitélio juncional e sulco gengival. E espaço biológico, inserção conjuntiva e epitélio juncional. Ok? Bom, na classificação de 2018, esse termo mudou de novo, viu?
Então a gente não tem mais distância biológica. O nome correto hoje é tecido de suporte supracrestal. Tecido de suporte supracrestal. Crestal vem de crista óssea. Então, todos os tecidos que estão acima da crista óssea é o tecido de suporte supracrestal, que nada mais é que a distância biológica. Tá? Mesma coisa. Então, como eu estava dizendo, o epitélio oral é um epitélio pavimentoso. Pavimentoso por quê? Porque você tem uma célula em cima da outra, como se fosse um tijolo em cima da outra. Estratificado porque essa camada de células são diferentes. Deixa eu ver quem chegou aqui. E queratinizado porque a última camada de célula tem queratina. Então, quais são essas células diferentes? O extrato germinativo, que é esse primeiro, vocês estão vendo aí o número 1, né? O primeiro grupo de células. O extrato espinhoso, que é o segundo grupo de células. O extrato granuloso, que é o terceiro. E o extrato queratinizado, ou extrato córneo, que é o quarto grupo de células. Tá? E aí você tem esse pavimento de células epiteliais formando o epitélio oral, tá bom? Que é queratinizado. O epitélio do sulco e o epitélio juncional, eles não são queratinizados, tá bom? Ele é um epitélio pavimentoso estratificado. O epitélio oral, que é o que está em contato com o alimento, é queratinizado. Portanto, ele é um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. Tá? Aí eu pergunto a vocês, e a mucosa alveolar? É queratinizado ou não é? Não. Mucosa alveolar não é queratinizada. Tá bom? Só é queratinizada a gengiva. Além dessas células epiteliais, a gente tem outras células no epitélio oral, os melanócitos, né, que são células que contêm pigmentos, células de Langerhans, são células, essas células claras, mais claras que a gente está vendo aí, que hoje se sabe que a célula de Langerhans, que está no epitélio, tem uma função de defesa, tá? Porque ele reage com antígenos, e outras células inespecíficas que não se sabe ainda a sua função. Então, no caso, reage a interleucina. A de Langerhans? A reação antígeno-anticorpo. É a reação de conhecimento. Tá? Antígeno-anticorpo. Você tem várias interleucinas. Tá? Você tem várias interleucinas. Mas algumas dessas interleucinas são interleucinas de reações inflamatórias. Tá? Bom, aqui vai falar de cada camada, aqui a gente não vai passar rapidinho, não interessa. E vamos para aquilo que interessa, assim, que mais interessa. Epitélio juncional. Gente, parece bobagem a gente falar de um negócio que é microscópico, que é histológico, mas não é. Epitélio juncional, que é uma parte do tecido de suporte supracrestal, ele é importantíssimo porque, como eu falei com vocês, ele é uma barreira, né, do meio oral para o tecido conjuntivo. Então, o epitélio juncional, ele reveste a porção mais apical da parede mole do sulco gengival, né, que é a parede do epitélio do sulco, forma a base do sulco gengival, a parte mais alta, vamos dizer, mais coronal do epitélio juncional, forma a base do sulco gengival. E aí o que mais importa, as funções de proteção, permite descamação celular, ou seja, uma renovação, né, desse epitélio, ele está sempre novo. O epitélio juncional é permeável a leucócitos polimorfonucleares, ou seja, ele deixa a célula de defesa ir em direção ao sulco gengival e tem função de inserção da gengiva no esmalte do dente, fazendo essa barreira, né, que nós estávamos falando. Tá? O epitélio juncional, então, ele é altamente necessário para a saúde do periodonto. Então, ele tem camadas chamadas basais, suprabasais, tem um espaço intercelular pequeno, como todo epitélio, né? Tem uma alta taxa de renovação celular, chamada de turnover, ou seja, de 4 a 6 dias, todo o epitélio juncional está renovado, e tem pouquíssimas células. Na porção coronária do epitélio juncional, 15 a 30. Na porção mais apical, 1 a 2 células. Ou seja, é uma área extremamente frágil. Eu queria frisar isso com vocês. Da importância da higienização, porque é extremamente frágil. E em implantodontia é mais frágil ainda.
Porque aqui ele está grudado no dente, através de desmossomos. E lá no implante, que ele só está justaposto ao dente. Tá? Então é importante a gente ter essa noção de higienização por conta dessa fragilidade do processo, tá bom? Tá gravando, tá, gente? Tá gravando. Ok? Bom, como falta menos de um minuto, não vai dar tempo de a gente falar de tecido conjuntivo. A gente para aqui, porque a gente já falou de epitélio, falamos de epitélio juncional. Tá? A primeira parte